Quando eu era pequeno, que eu tinha acho que uns 4, 5 anos, brincando com meus irmãos, eu subi num pé de abacate e caí de 2, 3 metros de altura, não mais que isso. Machuquei um pouco o braço e o cotovelo, mas isso me trouxe um medo que levou muito tempo para superar. Minha infância toda eu tive medo de subir em árvores, tinha medo de altura. Sofri muito depois de adulto quando precisei viajar de avião profissionalmente precisei fazer isso. Então, os traumas da infância, eles repercutem na nossa maioridade. Estou trazendo isso, dizendo porque a tragédia que acontece no litoral norte de São Paulo, e agora aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, desabrigando as chuvas, as pessoas ribeirinhas, desabrigando centenas de pessoas, de moradias, matando, morrendo pessoas com as inundações. Além do estudo necessário da especulação imobiliária que domina, que expulsam as pessoas dos seus lugares de moradia. Por exemplo, no litoral norte de São Paulo, os habitantes naturais da região, os pescadores, os índios, os caiçaras, digamos assim, eles moravam à beira da praia, sobreviviam da pesca, mas à medida que os ricos foram chegando, que foram ocupando os lugares nobres das praias, eles foram expulsos para as encostas e foram obrigados a abandonar sua rede de subsistência e passaram a trabalhar como suporte dessas famílias mais abastadas. Isso vai levando à ocupação desordenada. A especulação imobiliária controla os executivos, controla os legislativos, são impedidos as construções de moradias populares no entorno de condomínios chiques, tá? Que a gente sabe que isso acontece muito no Brasil. E essas tragédias acontecem em função do descaso daqueles que não são atingidos por essas enchentes, por esses desastres naturais, porque estão bem alojados, bem ocupados. Além de todo o trabalho social de construção de moradias, de trabalho digno, eu fico imaginando o trauma que essas famílias vão carregar para o resto das vidas, e não é de hoje que isso vem acontecendo. Mas é necessário que nós que fazemos política, você que quer ser candidato, se atente para esse detalhe. Se um pequeno trauma de uma infância, de uma queda de uma árvore, é capaz de marcar a vida de alguém, como marcou a minha por longo tempo até hoje, imagina as crianças ou os adultos mesmos, quando que sofreram sobre esse desastre, quando ouvir um trovão, uma trovoada, quando o tempo fechar, quando a chuva que é tão bonita e tão mansa às vezes, que traz vida, que traz, enfim, que rega as nossas agriculturas, as nossas riquezas, elas começam a cair perto das pessoas atingidas por esse desastre. Imagina o medo que essas crianças vão sentir, né, em qualquer lugar que elas estejam, quando ouvirem o vento, né, roncando, fazendo barulho, que muitas vezes embala o nosso sono, que moramos em casas bem feitas e longe desses terrenos acostumados. Me lembro de uma canção do Padre Zezinho que dizia que o vento que sussurra, né, que na minha casa é o medo daquele que mora em barraco, né? A chuva que embala meu sono é o medo daquele que mora em barraco. Então, eu fico imaginando isso. Quanto tempo levará para essas pessoas voltarem à normalidade? Não para superar eu acho que não se supera, mas para ela viver, uma mãe que perdeu seu filho, um pai que perdeu seus filhos, um filho que perdeu seus pais,
Eu já tive a casa roubada, não sei se você já teve a casa roubada alguma vez, mas eu tive, uma sensação de impotência tão grande que a nossa casa é a nossa fortaleza. A nossa casa é onde a gente reina, é onde a gente detém o poder, é onde a gente vive feliz. Não estou dizendo que precisa ser uma casa luxuosa, grande. Não, é o nosso canto, onde a gente vai para casa depois do trabalho descansar, que encontra os filhos, que encontra a mãe, que encontra o pai. Depois da escola, depois do trabalho. Ali é o nosso reinado. Imagina você ir dormir e no outro dia você acordar sem um dos seus entes queridos, que foi levado pela enxurrada, e sem a casa que era seu reinado. Imagina o trauma que essas pessoas têm. Imagina o que o Estado vai gastar ou gastaria se estivesse atento para esses traumas, para esses acompanhamentos. São centenas, são milhares de pessoas. É mais barato cuidar dessas pessoas antes que aconteçam. Estava vendo hoje um artigo do Fernando Gabeira dizendo que ele, ao longo da sua militância, criou uma cartilha para essas pessoas desassistidas. Mas, por mais que ele crie essas cartilhas, por mais que o governo agora, através do Ministério do Meio Ambiente, crie um projeto para as áreas de risco, são mais de 4.000 áreas de risco, são mais de 5 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas, melhor dizendo, que moram em áreas de risco e que o ano que vem, com certeza, por mais esforços que esse governo faça, não vai conseguir atender a todos. A gente pode mitigar, a gente pode alertar, pode trabalhar junto, mas o ano que vem a gente vai se repetir isso. Ou a gente se prepara com todos, um mutirão para defender o meio ambiente, para defender essas famílias, para defender uma assistência mais de perto para isso. Ou eu acho que o nosso trabalho, aqueles que fazem política, estão fazendo política só para aqueles que não precisam da sua assistência. Então, é mais um debate que eu quero fazer com você, que quer ser candidato em 2024, para ficar atento a isso, estudar, ver como é que a área na sua região, aquele córrego, aquele rio, como é que moram as pessoas, como é que estão as habitações, o que é necessário fazer para se evitar isso na próxima cheia, no próximo período das chuvas. Um abraço, que Deus fique conosco.